E aí, meu povo, tudo bom com vocês? Gente, para quem não nos conhece, eu sou o Fabrício Santos, essa é minha esposa Jennifer Santos. Estamos aqui na nossa casa com a nossa grande amiga Jaque Ponce. Oi, gente! A mulher da boa e maravilhosa saúde, sabe tudo sobre saúde. E hoje ela veio aí pra gente bater um papo exatamente sobre isso, sobre a saúde da família. E ela vai fazer algumas perguntinhas para nós. Ai, será que tá dando pra ver a Jaque direitinho ali? Tá sim, é só por causa do negócio, mas dá pra ver sim. Tá dando. Partiu? Partiu. Vamos começar com as perguntas já? Sim, Vamos, vamos lá. lata. Como é que é o tema mesmo da nossa live? Saúde na família. Na família. É isso aí. Mas a minha primeira pergunta é: qual é a definição de saúde na família? Por exemplo, saúde é uma vertente só, saúde é tudo. O que é saúde da família, assim? O que é um conceito que vocês podem falar aí pra gente? Saúde pra gente engloba tudo, corpo, alma e espírito. Não adianta a gente pensar simplesmente em treinar, comer direito, sem estar com o espírito forte, sem estar com a nossa mente forte, porque isso vai acabar atrapalhando todo o resto. Uhum. Então, tudo inicia na mente, as nossas decisões, tudo que a gente vem a fazer, ela inicia na mente, e gera todo o processo saudável dentro da vida da gente. Então, tudo que a gente precisa fazer é de acordo com decisões. Sim. Então, não adianta eu querer ter simplesmente, por exemplo, eu e Jennifer somos formados em educação física, mas não adianta a gente querer passar simplesmente a atividade física para o aluno e querer que ele seja totalmente saudável. Não tem condição. Ele vai ter, uma parte. Ele vai ter que procurar nutricionista, por exemplo. Se for um cara, uma pessoa que acredita em Deus, vai ter que fortalecer sua alma e seu espírito. E tudo isso é correlacionado à saúde. E eu, assim, para acrescentar o que o Fabrício falou, eu acredito muito na relação, assim, o que comemos vai afetar na nossa... não é só assim, tem essa parte que o Fabrício falou, que é a parte saudável emocionalmente, saudável pela atividade física e saudável através da alimentação. Mas todos estão interligados. Então, assim, eu posso estar bem espiritualmente, posso fazendo atividade física, mas comendo o que não me traz... normalmente com as meninas eu brinco assim, né? Isso aí tem pouco nutriente ou muito nutriente? Então assim, aí a Lelê fala assim, esse tem muito, então a gente tem que comer bastante. Então esse tem pouco, esse nós tem que comer. Aí tem a bobeira, né, filho? Isso é bobeira, tem nutriente zero. Aí esses são os que a gente consome menos e vai tentando inserir isso na vida delas. Mostrando o que tem nutriente e o que não quer. Nutriente faz o quê, filha? Cabelo cresce, a gente cresce, entendeu? Mais ou menos isso. As caixinhas ficam mais bonitas. Então, essa saúde na família é o que o Fabrício falou, o que eu falei, e aí unindo tudo isso pra gente... São essas três coisas que a gente sempre fala. Né? Exatamente. Eu acredito nisso. Então tem gente que vai acreditar que ser saudável é só comer bem. Ok, eu te respeito, mas nós somos trinos. Não tem jeito. Não tem jeito. Tem pra onde nós fugir. Nós podemos até querer, mas não vai fugir. Não vai rolar. Exatamente. Não, ótimo. Gente, é no que eu acredito também. Eu falo muito sobre isso aqui. Não adianta só você treinar, não adianta só ser saudável no corpo. Se sua mente tá uma meleca, até porque comida é emocional muitas vezes. Uau. Não adianta fugir disso. Não adianta. O docinho, tô estressada, vou comer um docinho. Vou comprar uma coisinha. Adoro. Vou comer um docinho. Não vou treinar hoje porque eu estou de TPM. Não vou treinar amanhã porque eu tô cansado. Não vou. E essas coisas vão, não é? Verdade. E qual é o papel da disciplina na saúde da família? Da rotina na saúde da família? Uau, Jaque, eu acho que isso é assim. Também acho que tem vários pontinhos, mas pra gente não estender demais. Eu acho que isso parte... vai gostar. Eu acho que essa parte é exatamente o que compete aos pais. Se os pais não forem disciplinados na alimentação, a tendência do seu filho ser bagaceiro. Zero. É menos porque na verdade, né? Exatamente. Eles precisam se inspirar em alguém. Criança aprende com alguém ensinando. Então, se os pais são disciplinados na alimentação, a tendência é do filho ser. Não é ser perfeito na alimentação. É tentar não, que quem tenta não consegue. É fazer todos os dias, trazer clareza sobre aquilo que você quer. Por exemplo, aqui a gente faz
Às vezes, na correria do dia a dia, a gente não consegue fazer por escrito. Mas quando eu vou fazer as compras, eu vou com o mínimo de ideia do que eu vou fazer na semana. Para que eu não gaste à toa e depois não tenha que jogar comida fora. Não planeja, aí sai comprando aquele monte de coisa que vem na frente e fala assim. A maioria das vezes é besteira. Fica nessa. É porque cai naquela assim, ó, isso aqui é mais rápido, isso aqui é mais rápido, isso aqui é mais rápido. Só que o mais rápido não necessariamente é o mais saudável. Normalmente não é. E normalmente o triste é isso, exatamente. normalmente não é, as coisas têm processo. E a gente criou uma crença de que o mais rápido é o mais, né? Não é melhor. Não, né? Não até tem nada a ver porque com a tudo coisa que você faz de forma rápida normalmente não é sustentável. Uau! Por exemplo, barra de cereal. Tem muita gente que acha que isso é a melhor coisa da face da terra, porque é só abrir e comer. É tão trabalhoso quanto abrir uma banana. Mas a banana perde, a barra de cereal não perde. Agora, por que o trem não perde? Porque tem um monte de porqueira dentro. Simples assim. Os alimentos de Deus, Uau. tudo que é alimento de Deus, acaba se perdendo, porque ele tem que virar adubo, porque ele tem que fazer outra árvore, porque ele tem que fazer outra coisa. Tudo é assim Ele na acaba natureza. sendo o próprio alimento pro próximo, né? Tudo é assim na natureza, nada Uau. se perde. É assim que funciona. Que show. Então eu acredito assim, que a disciplina ela vem dos pais. Maravilha. Então os pais vão inspirar essa criança a ser disciplinada. Ai, Jennifer, mas a gente é disciplinado, mas meu filho adora um doce. Não estamos falando sobre o que gostar ou o que não gostar. Uhum. Seus filhos vão gostar de doce, é um fato. Por exemplo, a Letícia é Beatriz aqui em casa. A Lelê, se você deixar, ela vai comer todo dia. Verdade. Todo dia ela pergunta, mãe, hoje é dia de doce? Você é? Não, esse aqui chegou esses dias do plantão, ela não deu nem bom dia. Pai, hoje é dia de doce, aí ele, oi, bom dia. Pra você. Porque a também. primeira pergunta dela foi essa. Mas Não, eu preciso, eu não tenho que afastar minhas filhas da realidade. Eu tenho que ensinar o que é a realidade. Filha, isso aqui existe. Nós podemos comer, mas quanto menos comer, melhor. Então nós geramos essa disciplina e clarificamos para ela cada vez mais que existe o doce sim, mas ele não tem nutriente, então não vai agregar nada na vida dela. E cada vez é mais fácil. Então assim, o pai e a mãe não comem verdura, mas quer enfiar verdura no menino. A curto, médio e longo prazo aí vai chegar uma hora que vai falhar. Porque existe a fase da criança que ela começa a fazer o quê? Eita, tem um nome certinho que agora que me fugiu. A selecionar as verduras. Nossa, mas meu filho quando era pequeno comia de tudo, menina, agora só quer comer tomate. Só quer comer isso, só quer comer aquilo. Pois é o momento da seleção. Só que a boca dele já experimentou aquilo ali. Vai chegar um momento onde ele vai retornar aquilo ali, não perca as esperanças. Calma, né? Então você continua comendo, então ele continua vendo aquele alimento na mesa. Ele pode não estar naquele momento comendo. Ele pode ter afastado aquele alimento momentaneamente da vida dele. Mas os pais consomem, então ele tá vendo. Meu pai e minha mãe, a gente tem uma coisa aqui em casa de fazer o desafio de experimentar, né? Então assim, filha, experimenta. Só que antes delas experimentarem, a gente come. A gente já tá com o paladar adaptado, mas fala assim, eu vou experimentar. A gente usa a palavra experimentar mesmo. Experimenta. Mas Jennifer, a Letícia tem 4 anos, a Beatriz tem 2. Pois é, a gente vai fazer isso até não precisar mais fazer. Porque se você deixa pra fazer depois que o menino tá adolescente, filhinho, vamos experimentar a comida. Ele vai virar o prato, amor. Mãe, fala sério, né, mãe? Como é que você vai convencer o menino a luta com o adolescente ela é muito maior. Com a criança, ela é menor. Não, Jennifer, não é, dá uma trabalheira. Não, tô falando assim, em questão de proporção. Com adolescente, ela é maior. Não tô falando que com criança não vai ter. Vai ter, só que eu acredito que ela é menor. E normalmente quando a criança vira adolescente, os pais largam de mão, né? Não, já sabe o que quer. Se não gosta, beleza. Exatamente. Tá legal. E outra coisa, exatamente sobre esse assunto, eu estava conversando com um colega meu do quartel ontem. Porque ele me mostrou o filho dele é grandão, e a médica falou que ele tá dentro do limite, ele tá acima de 99% das crianças. Só que ele não é gordo. Ele pra idade dele, ele é grandão e é maçudo, assim, tem músculo pra caramba. E outras vezes eu já conversei com outros pais dentro do quartel e o que mas suas filhas estão numa idade boa, né? Elas adoram doce, né? Fala, gosta, mas só come de vez em quando. Mas como de vez em quando? Porque meu filho, se eu perguntar pra ele o que ele quer comer, ele vai querer comer salgadinho, vai querer comer biscoito, vai comer... Aí eu falo, gente,
É porque só tem isso na casa de vocês. É simples. Se vocês só mostram o doce e uma fruta, e der essa opção, lógico que até eu que sou besta, vou querer o doce. Né? Até eu que sou bobo só. Mas o que isso tem a ver com o assunto? Porque a própria rotina dos pais fazem com que os filhos gerem outras rotinas. Então, por exemplo, aqui, eu e Jennifer, a gente acorda muito cedo dentro da nossa rotina. Muito cedo mesmo. E as meninas acordam 6 horas da manhã para poder começar o processo. Começar a se armar para ir para a escola. Tanto que final de semana, quando a gente quer dormir mais um tiquinho, aí das 6 horas da manhã, as meninas estão lá chamando a gente para levantar. Então, assim, essa rotina pra gente é uma rotina saudável, por quê? Porque a gente dorme cedo. Então existe um processo todo na hora de dormir, na hora de comer, a gente tem horário o comer na mesa. O comer na mesa. Então tudo isso faz uma diferenciação nessa rotina da alimentação e da saúde das crianças. E vocês acham que comer à mesa como parte da rotina traz essa segurança para as meninas e deixa elas mais tranquilas? Porque eu já vi cada escândalo de filho de amigos em mesa que o bagulho vai acabar. Não só isso. Se você não dá um tablet na mão da criança, o bicho vai as nossas não tem essa... Não tem, né? Não tem nenhum costume. Nunca teve. Nunca teve. Você vai ficar com o celular aqui pra comer, cara. Pra dar uma disfarçada. Você tá na hora de comer. Por quê? Isso acaba gerando no corpo do ser humano, quando você tá no celular ou vendo televisão, você acaba não conseguindo se alimentar da maneira adequada. Até o seu organismo, ele não aceita aquilo como uma alimentação de verdade. Ele tá com a atenção dividida, né? É a atenção no paladar e a atenção visual, né? Então é uma guerra pro corpo, é porque muitas vezes a gente não entende isso. Aí é uma distração, exatamente. Você distrai, por exemplo, em vez de você concentrar o paladar, você distrai o paladar com a visão. Entende o que eu tô falando? Exemplo, eu tive um aluno que era cego. Então ele não tinha a função visual nenhuma, ele via formatos em preto e branco. Era só isso que ele via. Ele via silhueta, bem senhorzinho ele. A gente passou 7 anos juntos treinando. Mas o que ele não tinha de visão, ele tinha de audição. Então pra ele era... Então se eu perdi uma, ele gerou toda a função visual para auditiva. E isso acontece quando a gente está comendo. Elas deixam de trabalhar só no paladar e ela começa a dividir com os olhos. Então assim, e aí o cérebro não recebe a informação de que eu estou saciado. E a criança vai ficar pedindo comida, ela vai ficar pedindo comida. Você terminou a comida. Exatamente. Ela não lembra que comeu. Nem lembra o que comeu, nem lembra não que lembra comeu. Não exatamente. Não lembra de nada. E fora, além disso tudo, essa função de estar à mesa pra gente é extremamente importante porque é um momento de comunhão. Elas se abrem na mesa, assim? Elas falam como foi o dia? Até se a gente não cortar um pouquinho, não come. Principalmente a Letícia fala... Aprendeu não sei com quem. Mas a Letícia fala pra caramba, eu tenho que falar com ela, Lelê. Calma. Agora, ó, hora de comer é hora de comer. Deixa a Bia falar um comer. pouquinho. Não, a Bia também tá falando pra caramba. Então, assim, e o pai fica louco. Tanta mulher junto. Uai, foi 3 mulheres de uma vez. Uai, o que você pode fazer? Aí, não só essa relação do alimentar, da saúde alimentar, mas também tem essa saúde emocional, que é um momento de comunhão. É um momento onde a gente não deixa as nossas filhas se afastarem da gente. Uau. Por quê? Mesmo se a gente não tiver durante o dia inteiro, se a gente estiver trabalhando, estiver cheio de coisas para fazer, cara, se a gente tira 1 hora com elas, nem que seja ali na mesa para comer, cara, já vai fazer uma diferença gigantesca hoje e para o futuro delas. Então, existem estudos que mostram que grande parte dos marginais é porque eles não tiveram vivência à mesa com os pais. Uau. Então, olha que forte. Olha que pesado que é essa não alimentação. Não, tá só comendo. Eu deixo ele na frente da televisão, eu vou lá pro computador,
A gente vai resolvendo aqui rapidinho e os dias vão passando. Cara, isso pra gente é uma prioridade. Uau. Isso não é algo que a gente faz Mas de vez em vocês quando. aprenderam isso, vocês dois, como família que saiu da família de vocês, ou seja, vocês tiveram essa vivência anterior, Eu tive. que a gente foi da era industrial, né? A gente Sim, foi da revolução sim. industrial, então o bagulho foi louco na É. nossa época, pelo menos na minha. Eu tive e ela não. Eu Então não. lá na minha casa, cara, a gente juntava pra tomar café, nem que seja o pão com manteiga e leite com café, Mas Gente, tinha todo dia ali. tomava. De vez em quando não rolava. Mas era Mas exceção. era né? exceção, mas a maioria, vamos juntar todo mundo pra comer à mesa. Entendi. Então a gente teve muito isso. Então a gente hoje, eu classifico essa união que a gente tem, vamos dizer assim, exatamente por conta desse processo de alimentação à mesa. Então você trouxe uma realidade, a Jennifer trouxe outra, e vocês tiveram que mesclar tudo isso e trazer uma nova E realidade. os estudos que a Rapidão, gente moça, faz. rapidão, só para incluir. A relação de não ter recebido nem essa parte alimentar. Ah, Então, assim, eu sou uma pessoa com muita verdura e tudo mais. Ok, eu tive Isso um que é pouco magrinha, dessa. não comia. Maguinha. Eu não comia, gente. Não, a do outro. Pouco, né? Pouco. Ele também não Conheço teve a muito essa Mariana. realidade, por exemplo, com muita verdura e muita fruta. Aham. Era muito arroz, feijão, carne. É o que já tá É o do- o que já tava ali, né? Minha, E- minha mãe fala até hoje, vou fazer uma saladinha de tomate. Só tem tomate. Aí quando Eu é conheço só essa tomate. saladinha de tomate, eu conheço. A saladinha de fruta é a banana. Salada de fruta. Só Banana. Cortar. Saladinha de tomate. Gente, é muito legal Conheço falar também. sobre isso. Eu conheço essa. Porque a gente relembrando, vivenciando, né, aquilo que recebemos. Sim. E não tem nada de certo e errado. É. Os nossos pais tiveram um tipo de formação, nós Eles estamos estavam em outra tendo. era, Exatamente. outra coisa. Estamos Fizeram tendo. melhor. E outra, todo pai prepara o filho para serem melhores do que eles. Ou pelo deveria. menos. Ou pelo menos deveria. Então a gente tá numa fase melhor do que a dos nossos pais. E aí a gente passa pra frente, porque, por exemplo, Jennifer, então você vai me dizer que as meninas nunca comeram olhando pra televisão? Claro que já. Na sexta-feira é um dia mais que a gente come como os mais liberados. Sexta-feira é o dia que, por exemplo, mãe, eu posso comer ali na TV? A Bibia chama de chão. Mãe, no chão. No chão. Aí ela levanta, mãe, posso comer de frente pra televisão? Elas vão comer no horário do lanche da tarde, Aham. assistindo às vezes um desenho. E não é porque Ou passou o a dia. sessão cinema, né? Ou a sessão cinema. Ah, isso é um normalmente momento específico É. da rotina Momento- familiar. Exatamente. Aí é o dia na sexta-feira, por exemplo, que elas podem dormir mais tarde, é sexta e sábado. Sextou! Até ela saber o termo sextou. Exatamente. Na sexta-feira, o sábado, ela não tem aula, então elas podem acordar mais tarde se elas dormirem mais tarde. No sábado, elas podem dormir mais tarde porque tem um domingo pra compensar. Aham. É. No domingo não pode dormir mais tarde, Já porque era. tem segunda-feira tem colégio. Exatamente. Isso é saudável. Arroxo. Essa disciplina ela é saudável para a criança porque a criança precisa continuar recebendo estímulos que vão dar para ela a parte mental, a parte espiritual, porque a gente também tem a relação de estarmos ao culto e a relação alimentar com as crianças. Então, a tua pergunta, na verdade já foi emendando uma pergunta na outra, né? Mas existe toda essa parte disciplinar que recebemos dos nossos pais e as que não recebemos que nós criamos. Entendi. Porque a gente juntou forças, aquele famoso, pega o que é bom da sua família, eu pego o que é bom que é minha, nós junta e faz a nossa. Faz a nossa. E aí agrega o que a gente recebeu de ruim, a gente vai lapidando, né? Pra poder deixar E ele vocês botar dentro de casa. testaram esse novo método? Porque quando a gente conversa em casamento, os negócios são meio bagunçados, né? Sim. Porque cada um trouxe uma realidade, vocês não estão nem se São acostumando. dois com que vocês ainda, juntam pra tentar dar certo em exatamente. alguma coisa. Dois errados que juntam pra ver se forma Pra um ver trem se- Isso, certo. trem certo. É Isso tipo mesmo. isso, é exatamente isso aí. Porque no começo do casamento é tudo muito embolado, né? E daqui a pouco vem um filho e você fala, mano do céu, o que que tá acontecendo? Meu casamento tá suportando, vai tá uma loucura, o que que tá acontecendo? E aí vocês ainda têm que formar uma rotina, uma disciplina pra gerar uma criança segura, uma criança saudável. Vocês testaram esses métodos e Já. descobriram que era melhor assim? A gente sempre foi muito organizado desde quando a gente começou a namorar. Então, assim, é meio complicado ver uma realidade desse jeito, porque Mas é porque a gente já tinha sofrido em outros É. relacionamentos. a gente Então já vocês tinha sofrido, acostumaram, então agora vocês falam, acostumamos. vou fazer assim. E a gente sabia o que queria. Aham. Então, o mais legal de tudo, tanto que a gente casou rapidão, pra gente, né, na nossa realidade, 1 ano e 4 meses, a gente já estava casado, e a gente já sabia que a gente queria entre 4 e 5 anos ter filho, depois de 2 a 3 anos ter outro filho, então já estava mais ou menos organizado, e foi o que aconteceu. Então, dentro desses
5 anos que nós, como diz a gente, solteiro de filho, que a gente não teve, não tinha a Lelê ainda, cara, a gente ralou muito pra gerar essa família que realmente a gente queria. Então, é um aprendizado contínuo até hoje. E assim, até então, a gente não tinha como colocar em prática, era só ideias, né? Assim, É, quando sim. nascer, vamos Sim, fazer né? assim, quando vier, vamos fazer assado. Aí na hora de botar, não vou falar que vamos botar em prática, então chegou a hora, né? A menina veio, nasceu, tá aí, agora é a hora de botar em prática. Eu acho que não foi fácil, Aham. porque aí Não, chocou decisões e ideias, quando não são colocadas em prática, fica só ali no mundo imaginário. Então, e tudo é lindo enquanto Tudo tá é ali, lindo, né? né? Quando a gente fizer, todo mundo... Na hora que vem a criança, E deixa gracinha. a mãe toda cansada, que arrebenta com tudo, você Exatamente. fala, pronto, agora Exato. E lascou. eu vou botar nada em prática. Cara, essa é a E os vontade, dias porque vão o passando, cansaço passando. vai fazendo isso. Aham. Quando a gente viu o que queríamos, chocando com aquilo que recebemos, aí sim. A realidade. Aqui é o momento de falar bem assim, ó, eu vou construir algo diferente. Porque eu sei que eu não tive isso e faltou. Aham. Exemplo, o rombo que fez emocional não ter isso. Então, por exemplo, uma das coisas que eu gostava e que eu imaginava sempre, a gente tinha alguns momentos na minha família que a gente comia junto. Aham. Mas isso era esporádico, era invertido. O comer sozinho era algo normal. O Era um comer padrão. junto era esporádico. Entendi. Na casa dele, eu lembro Era que o quando eu contrário. fui, era o contrário. Quando eu fui, a gente tava namorando, né? Eu fui na casa dele, eu me assustei, eu falei que tanta gente no mesmo lugar, gente. Não dava pra todo mundo sair fora. É que essas pessoas estão fazendo Dispersa, aqui. gente, dispersa. Exatamente. E todo mundo sentado na mesa. Aí eu, gente, que bonitinho, né? E eu sonhava com isso. Uau. Porque eu não tinha. Por isso Eu casou falei, comigo. cara, é por isso que eu casei com essa Sonhou pessoa. comigo. lá, É assim, eu Sonhou não casei, comigo eu a não vida casei. inteira. Eu não casei só com ele, eu casei com aquela família inteira. Aquela verdade. família inteira, ela tinha toda essa relação. Aí eu falei, cara, que louco. Quem puxava muito isso era meu sogro, né? Eu falei, gente, esse cara é porreta, gente. Olha, todo mundo aqui. E eu achava mó legal. Então, assim, eu falei, cara, eu sei o quanto eu sofri de não ter esse momento aqui. Então, eu quero fazer esse momento pra elas, pra que elas não sofram. Uau. E você fala, Jennifer, o que você sofreu? O que não comer na mesa gera de sofrimento? A presença dos pais, ela é muito expressiva na vida das crianças, na vida dos filhos. Então, assim, se na mesa é o momento de comer junto, a criança pensa, por que não? Aí, por exemplo, no meu caso, era só de vez em quando. Esse de vez em quando era tão bom, ou às vezes não. Mas Eu ia dizer, nossa, tem outras coisas que outras vezes não. Mas assim, pra quem não tem, quando tem, o pouco que tem é legal. Entendi. Verdade. Entendeu? Entendi. Deu pra entender mais ou menos? Porque assim, nossa, mas quando a gente tá junto, por mais que role aquele bate-boca e não sei o que lá, você fala, caraca, tá todo mundo aqui. Aí você fica alucinado. Por muito pouco. Elas foram outras coisas, ela não tem, então. Então assim, mas assim, os meus também. Não tem podemos, esses né? momentos Como aquelas pesados. Não, pessoas assim, não no não vou me expor a vida das pessoas. Mas assim, as poucas vezes que tiveram, teve os momentos ruins. Mas era tão bom ver o meu pai e a minha mãe na mesa, os meus líderes, as minhas autoridades. Claro que minha mente não pensava do jeito que eu tô falando pra vocês, né? Então não falava do jeito que eu tô. Quer dizer, eu quando criança não pensava do jeito que eu tô falando. Mas depois que você vai clarificando isso na sua vida, você fala, caraca, aqueles momentos bons geraram coisas muito expressivas em mim. Então, isso eu Mas você posso tem que parar pra pensar. Você tem que parar pra pensar. Porque com senão você só certeza. pega coisa ruim e fala, não quero isso. Exatamente. Não, tem muita É. gente, a grande parte das pessoas, elas usam a inteligência delas pra lembrar do mal, né? Então. Pra lembrar das Né? coisas. A pessoa é tão travada, ela é tão bloqueada, ela é tão. Tem tanta crença que ao invés de pegar uma libertação para a família dela, ela pega todas as crenças ruins, traz para a vida dela e insere dentro da Mas família isso é o dela. viver no automático, né? É. O viver no automático é exatamente isso. Você vai por aquilo. É assim que é. Beleza, é assim que é. É, Gabriela. Então, eu nasci assim, eu cresci não, assim. na minha família sempre vai. foi assim, é assim que é. É. Né? A pessoa não pensa que existe outra forma de ver as coisas. E aí pega outra Né? pessoa, pega outra família que é parecida e fala, tá vendo? Tá vendo aí, ó? Não falei? É tudo igual. Cara, não é. E a gente precisa, dentro da família da gente, a gente precisa gerar uma realidade muito melhor do que a gente viveu. Olha, Isso é evolução, isso é
Fazer vamos diferente dizer assim, envolver, fazer né? diferente é a exponencialidade que a gente precisa. Uau. Os filhos são exponenciais. Aham. Por quê? Hoje a gente tem 2, amanhã vai ter 3, daqui a pouco a gente vai ter os netos, daqui a pouco vai ter os bisnetos e a nossa família ela vai crescer de forma exponencial. E a meta é ter 120 pessoas no álbum de família. No mínimo. Oh, glória. Por quê? Aleluia. No mínimo. Mas o que isso representa pra gente é que se a gente não quebrar certos padrões que tivemos na nossa família anterior, cara, a gente vai sempre levar coisas, Bagagens, né? bagagens pra gente que não vão deixar a nossa família crescer. Então vocês acreditam que é exatamente mesclar essas duas coisas, é pegar a bagagem que não precisa e descartar, falar, isso não foi bom, descarta. Não Pegar descartar, o que é aprender. bom. Ah, entendi. Diferente. Não adianta eu pegar, por exemplo, uma crença e simplesmente jogar, porque uma hora vai engatilhar e ela vai voltar. E ela vai te atropelar. A gente precisa Se você não pegar essa aprendeu a lidar com crença, aquilo. Entendi. transformar, ressignificar e aprender com aquilo dali. Entendi. Então, por exemplo, todos os meus irmãos têm 2 filhos. Então, minha irmã tem 2 filhos, meu irmão tem 2 filhos, nós temos 2 meninas e tava bom. Tava tudo certo. Não, tudo Tá no tem padrão, 2 tá porque que tamo ali, vai todo mundo ter 2. Cara, a gente quer mais. Os Vou nem tantos falar aí. quantos, mas a gente Não, quer calma. mais. Eu pensei Aí- em gêmeos, via falar com gêmeos, assim, somente Eu ela faço passa isso. assim. Aí o que a gente é doido pra todo mundo que a gente fala. É. Então tem coisas que a gente faz hoje na nossa casa que as pessoas falam, não, velho, não tem nada a ver. Cara, é loucura. Mas quando vê o resultado, por exemplo, das nossas filhas, da educação das nossas filhas, do carinho das nossas É filhas impressionante. com a gente e com os outros, fala, cara, o que vocês fazem? Ué, não, mas pergunta, mas não Tá quer vendo saber, aquilo né? ali que a gente fazia? Você sabe por que que a gente brigou naquele dia? Você sabe por que que eu dei um arroxo na Letícia naquele dia? Cara, não é simplesmente porque ela é boazinha. É porque ela precisa de Teve limite. treinamento. É porque teve treinamento. E precisa do limite. Então não. é a verdade. Bibia, É só assim, não. a Bibi ela é um pouquinho mais arisca, mas ela mudou muito de um ano pra cá. Porque a gente conseguiu implementar com ela, por conta da maturidade, certos treinamentos que a gente não conseguia antes. Entendi. Então nós hoje, com as nossas filhas, nós não somos simplesmente pais, nós somos treinadores para futuras gerações. Entendi. Porque se a gente leva, desculpa a palavra, mas se a gente só caga na vida das nossas Não. filhas, ela vai cagar na vida dos nossos netos. Exato. Que vai Aí cagar vai na ser vida toda dos uma bisnetos. geração. Então, o que Estragada, cagaram, o que cagaram na gente, cara, eu não posso passar. Mas tem que existir alguém dentro de um ciclo para poder quebrar. Mas vem cá, pra tudo isso acontecer, o relacionamento de vocês tem que estar muito forte. Sim. Não vem do nada, porque na Não maioria vem das do vezes, nada. quando a criança vem, vocês percebem que existe um monte de problemas Sim. no relacionamento. Que se vocês não tratarem, a família toda vai por água abaixo. Mas foi exatamente essa a preparação que a gente teve durante esses 5 anos. Entendi. Então, por exemplo, por que O que... se conhecer e que Até e hoje, isso né, na acaba- verdade. mas assim, até o ponto das meninas virem, até onde a gente conseguia se conhecer, que se conhecer, Uhum. conhecer um ao outro. E assim né? mesmo, e ao Assim outro. e ao assim. outro. Aham. Só que eu acho que quando as meninas vieram, levou a gente pro outro nível. Então o se conhecer nunca vai acabar, só vai mudar o nível. Até né? porque a gente muda o tempo inteiro. Exato. Graças a Deveria Deus, ser assim, deveria, né, pelo gente? menos. Todo mundo querendo mudar todo dia. Porque Mudar aí, o outro. não. Mudar assim, querer mudar todos os dias assim, mas mudar o outro não. Mas no geral a gente quer que o outro. no geral, não, é porque invertido. é muito mais fácil as pessoas não terem a autorresponsabilidade e responsabilizar o outro. Então, uma coisa que a gente falou até na live anterior, muitas pessoas têm uma saúde, vamos falar disso, emocional ruim, mas culpa o cônjuge. Claro. Mas por que você não procurou um psicólogo? Por que você não lê um livro? Por que você não viu um conteúdo de qualidade que vai fazer a diferença para você? Então é muito mais fácil, por exemplo, tem alguma coisa ruim comigo. Eu falo, a culpa é da Jennifer. Porque ela faz Eu assim, tô assim. tranquilo. Mas, Ela cara, quais faz são as assim, minhas assim. atitudes? O que eu tô fazendo para ela fazer diferente para mim? Porque eu creio que tudo na vida é reciprocidade. Aham, Se eu dou amor para minha esposa, eu vou receber amor. aham. Mas se eu sou ignorante com ela, ela vai ser ignorante comigo.
Se eu não abraço a minha filha, vai chegar um belo dia que eu vou querer um abraço dela, ela vai dar as costas pra mim e vai sair fora. Não, e ao mesmo tempo, não adianta você querer abraçar sua filha e ser ignorante com a sua esposa. Não. Porque ela vai começar a rechaçar, porque não vai, ela vai olhar e falar, opa, com ela é assim, comigo é assado. Não, em algum momento ele vai chegar comigo assim, porque não tem como, você não vai falar para os seus filhos isso, você vai ver isso, você não vai ver. Aprende assim, aprende assado. Ele tá vendo ali, Ele tá o que tá rolando. E principalmente ele vê o relacionamento dos pais. Esse relacionamento que vem dos pais, ele é muito exemplo para as nossas filhas. Então, por exemplo, a Jennifer teve um pai que ele era ignorantão. Chucrão. Ela quis mudar. Uhum. Ela procurou outra pessoa, mas o relacionamento anterior dela era com um cara que parecia o pai dela. Entendi. Não tem jeito, né? A gente acaba nesses erros se a gente for no automático. Se for no automático, vai repetir histórias. Ou até piorar histórias. Eu acho que sempre piora. Toda vez que você replica, ou você melhora ou você piora. É que nem Xerox, né? Vocês lembram das máquinas de Xerox? Sim. Gente, existe Xerox aí, brincadeira. Vocês lembram do mimeógrafo? Sim! Gente, o mimeógrafo era um negócio que tinha com álcool. Que você colocava o negócio e depois fazia. Você tá entregando a idade dela. Não, mas sabe por que eu falei É porque se você não repunha o álcool, daqui a pouco ele já começava a sair. E a folha saía em branco. É verdade. A folha ia sair em branco, não é? Então, tudo que a gente quer para as nossas filhas, por exemplo, a gente precisa iniciar aqui, em cima, no nosso relacionamento. Então, a criança ela se sente amada quando os pais se amam. É um dos fatores de amor com os filhos. Então, quando eu brigo com a Jennifer, por exemplo, se a gente brigamos aqui, cara, às vezes a criança ela vai se sentir culpada. Então, muitas das vezes. Então, fale, mulher. Não, só acrescentar um negócio que você falou aí sobre os pais se amarem, né? Às vezes, alguém que tá aí do outro lado pode falar assim, mas eu amo meu esposo. Mas se você não tem intimidade com essa pessoa, você tá só na suposição que você ama. Exemplo, se você desrespeita, só no supositório. Se você desrespeita, se você xinga, se você... existem uns momentos de raiva, de estopim. Esses momentos também são esporádicos, eles não podem ser rotineiros, porque se eles são rotineiros, isso não é um relacionamento doentio. E eu posso falar N coisas aqui, mas para poder encurtar. Existe uma atmosfera que a gente não vê. Você pode estar brigado com o seu cônjuge, mas você não brigou na frente dos seus filhos. Não precisa. Não precisa. Os seus filhos, nós e carregamos eles começam a ficar doidões dentro de casa, né? Caraca. Total. A gente já passou por situações, por exemplo, a gente passando por momentos de estresse, não entre o casal. Graças a Deus a gente sempre teve um relacionamento muito bom. Então, mas já tive os estresses. Exemplo. Mas lógico. Sempre tem que ninguém é perfeito. Só de matar. Só de matar. Ainda bem que... O que você queria fazer com ele? Divorciar? Não, matar. Só matar. Matar que era melhor. Sabe por quê? Porque quando divorcia não vira solteiro, né? Vira o quê? Só quando morre. Pode é? casar com outro. Na Bíblia tá. Por isso que você quer matar. Mata logo, então resolve, entendeu? Exatamente, matar resolve. Brincadeira, Então, assim, pelo amor de Deus. O que eu tava falando mesmo? As brincadeiras que nós deveríamos fazer aqui, ó. Desculpa, gente. Pra poupar a vida das pessoas. O que eu tava falando? É porque a gente tá tão casa que Exatamente. Mas eu tenho mais uma pergunta. Já que temos... O que é saúde individual e o quanto essa saúde individual afeta no relacionamento, que afeta nas crianças e que leva todo esse efeito em cascata aí? Porque o amor também é por si, depois pelo outro. E como que isso funciona aqui pra você? Tudo, igual você falou, é uma cascata. Não adianta. E tudo é referencial. Mas me fala na prática, porque a gente tá muito no mundo das ideias. Vamos trazer pra terra. Vamos traz lá. Pra terra. O que rolou esse ano? Aí. Um exemplo aqui dentro de casa. A Jennifer começou o processo de treinar pesado. Treinar pesado quer dizer constante. Ou seja, academia, tá, gente? Treino, peso, treinar. Por isso que ela tá assim, ó. Forte. Sempre foi, tá? Sempre foi. Só acredito. Grosso, ignorante. Por que a pessoa vai me expor desse jeito? Depois fala que me ama, gente. Como é que a pessoa fala uma coisa dessa? Ele tá expondo a sua qualidade. Sua qualidade de magrinha, top mod. Top mod. Então, esse exemplo, o que acontece? A Jennifer, ela decidiu treinar.
E o que é isso pra você? Se amar é o quê? Porque ser mãe e treinar é quase que... Pois é. E graças a Deus eu tenho uma parceria. E aí essa boa parceria me traz tempo para poder treinar. Então, assim, isso também faz diferença. Você vê que tudo tá interligado. Eu decidi, eu vou fazer. Eu vou fazer. Aí eu falei, amor, eu preciso da sua ajuda. Porque eu tenho tempo para ficar com as meninas. Então, como que a gente vai fazer? Organizamos. Ele me deu suporte e aí eu fui. Então, pra mim, o ponto inicial de eu decidir treinar foi: eu sou exemplo em tudo que eu faço. Se eu quero influenciar ele, se eu quero influenciar elas, eu só preciso fazer. Então, eu fui fazer. Então, é o me amar que gera uma consequência, sai explodindo pra tudo que tá embaixo de mim ou tá ao meu redor. O que você tá dizendo é que não existe nenhuma decisão que você tome que não afete. Que não afete o outro. Exatamente. Uma forma Boas de e outra. ruins. Exatamente. Ou seja, se você decide, eu vou cuidar da minha saúde, necessariamente você tá afetando positivamente todo mundo que te cerca. Então, Uma vez eu vi uma live de uma amiga Quem é essa amiga? que ela Exato. falou algo fantástico. Então, fala de novo pra aprender. Vixe, olha aí, eu fui dar a introdução e esqueci da frase. Eu sou desse jeito, cara, eu vou falar da introdução e esqueci. Peraí, que você falou sobre a relação, lembrei. Quando você não cuida de si, você não se preocupa consigo, você é uma pessoa egoísta. É verdade. Aí eu, gente, falei, ela tá me chamando de egoísta, ou ela tá chamando todo mundo de egoísta? Eu falei, não, ela tá querendo ser clara em alguma coisa que eu ainda não saquei ainda. Aí ela falou bem assim: se você não cuida de si, você vai ficar doente. E se você fica doente, você fica dependente de uma pessoa. É verdade. Então, quando você não cuida de si, você está sendo egoísta ao ponto de comprometer a vida daquela pessoa pra ter que cuidar da sua, porque você não assumiu sua responsabilidade. E foi, eu tô falando nas minhas palavras, mas foi mais ou menos assim que ela falou. Eu falei isso mesmo, né? Eu fiquei chocada. Eu falei, se eu achasse errar, eu vou dar na orelha. olha aqui, ó. Eu tô Gente, arrepiada. não foi de mim mesma, porque eu tô Eu estou arrepiada. Cara, eu falei, gente, que fantástico isso. Mas é verdade. Eu falei, meu Deus, já que ele soltou uma bomba aqui, eu não esqueci. Eu nem anotei. Olha, deixa eu falar uma coisa. Eu sou ruim, tudo meu eu tenho que anotar, senão eu esqueço. Ela falou que ali veio como um baque. Eu falei, meu Deus, faz total sentido. Eu tenho um pai que ele tem um monte de problema de coração, de um monte de problema de saúde. Hoje, ele tem que ter certos cuidados, que ele é dependente da mulher dele. Sim. E a tendência Então, é só piorar, e né? a tendência é Se só não mudar. piorar. Aí você, como pai, como mãe, não assume essa responsabilidade, você vai deixar os seus filhos doentes, daqui a pouco seus filhos estão dependentes de você, aí você já não se cuida, seus filhos vão crescer, vão deixar seus filhos, vocês vão ficar dependentes dos filhos. Tá entendendo a Que bola treta. que treta que vira tudo isso? Tá entendendo a bosta de vida que você exato. vai ter, que você vai deixar os outros terem, porque você não cuidou de si? Exatamente. Sim. Porque a gente acha que é egoísmo a mãe sair pra treinar e deixar os filhos com o pai ajudante. Sim. Porque são palavras não é que pra mim nada hoje em de dia são ajudante. idiotas, né? Mas é mesmo. Uhum. Mas eu achava super normal. Não, meu marido me ajuda. Não ajuda não, gente. O cara é pai. Fez na hora do tchonco-tchonco, tava lá no gostosinho, achou bom. E eu Aí também na hora moro de... na casa também. Ah, não, fala sério. Ó, Puta. olha quando eu falo que as meninas, quando eu saio pra treinar, que elas estão comendo, ela fala assim, ó, mamãe vai treinar, ó. Ah. Aí a Letícia vai ter fala, mamãe, Forte. como é que é? Mamãe Fala forte. que a Bibi fala, mamãe, forte mãe. Aí a Letícia, mãe, você vai treinar? A Letícia já fala, vai A treinar. palavra A Bia fala, forte mãe, forte. Aí ela faz assim, ó, com o braço. É. Forte mãe. Aí eu tô fazendo esse movimento com o tronco, porque eu faço como se fosse agachar, né? Ah, entendi. Eu faço um movimento com o braço assim e agacho. E elas já têm, elas sabem que isso faz parte da minha rotina. Todos os dias de manhã, quando eu vou pegar elas, eu estou com roupa de treino. Ela já tá acostumada. Indiretamente ou diretamente, eu estou influenciando elas com um estilo de roupa. Olha que parada louca. O seu estilo de vida. Eu adoro, Você cuida da exato, o sua meu estilo de vida. Eu deixo elas no colégio, quando eu não vou antes, eu vou depois. Elas sabem que eu tô com aquela roupa, elas sabem que eu vou treinar. Então, se você não é essa inspiração, quem vai ser, pelo amor de Deus? Ué, é TV que elas assistem, inclusive. Que aí quase não assiste a outra deixa coisa. eu mudar a frase. Se você não é a inspiração correta, vai ter um monte de inspiração incorreta pra eles Mas poderem... como que você vai ser inspiração na vida dos seus filhos ou na vida de quem quer que seja, do seu cônjuge, se você não faz pra você, se você não cuida da sua própria vida? Sim. Tem E aí ter você um culpa próprio. todo mundo. Sim. É verdade. Porque é padrão, né? Uma coisa assim, até uma das coisas que aconteceu com a gente dentro da nossa família no ano passado foi exatamente
cuidado da nossa família, que eu falo por conta do falecimento do meu pai. Meu pai tinha um aneurisma e a coisa que ele mais morria de medo é esse aneurisma romper e ele ficar dependente das pessoas, dar trabalho para as pessoas. E quando ele foi entrar na sala de cirurgia, ele falou: a única coisa que eu não quero é ficar vegetando numa cama dependendo dos outros. Porque meu pai ele sempre foi muito líderzão, assim, sempre foi muito ativão. E o que ele mais temia era a cama, ficar dependente das outras pessoas, sem conseguir falar, talvez, sem conseguir... Então, o básico, né? Totalmente dependente. E a gente tá falando de uma coisa que aconteceu com ele, não com uma coisa que ele mesmo fez. Porque a gente hoje em dia faz isso, a gente cava a nossa cova com garfo, né? Mas assim... Mas existem outras situações também. Existem outras tá falando situações. que tudo é assim. Então, o que rolou? Ele ficou 15 dias na UTI e veio a óbito. E uma das coisas que eu falei com Deus foi exatamente isso. Falei: Deus, com certeza foi o melhor para ele. Porque a cirurgia foi uma cirurgia complicada. Se ele sobrevivesse depois desse tempo todo de UTI, ele ia ficar muito sequelado e ele ia estar morto vivo. Ia ser pior para ele do que a própria morte. Que seria um descanso, no caso. Exatamente. Então, assim, eu sei que foi uma doença, mas só essa mentalidade da gente pensar: poxa, igual você falou, eu tô cavando minha própria morte, cavando minha própria cova. Eu vou ficar dependente da minha família. Eu vou, sei lá, não vou conseguir viver o quanto eu quero viver para ver meus netos, né? Por exemplo. Isso tudo representa uma liderança, isso tudo representa esse autocuidado. Então meu pai sempre foi caminhoneiro, sempre foi muito fortão, tanto que ele tinha 69 anos, tinha uma carcaçona massa. E assim, isso vem muito a calhar com essa representação do: será que eu preciso me cuidar? Será que esse cuidado é tão importante para dentro do meu lar, para dentro da minha família? É. Por exemplo, eu tenho um problema de colesterol alto. Minha mãe tem problema de colesterol alto. Mas a gente tem gerado um cuidado em cima disso para não ficar sem minhas mulheres, elas ficar sem mim mais cedo do que deveria. Pode ser um problema gigantesco. Então a gente precisa realmente se cuidar, estar bem, para poder cuidar dos outros. Porque o cuidar de si também é cuidar dos outros. Cuidar dos outros. Não simplesmente pelo exemplo, mas se eu não tiver minha saúde, como é que eu vou trazer a provisão para dentro da minha casa? Não tem como, né? Eu vou obrigar minha esposa a ser a provedora? Cara, isso para mim não faz sentido, por exemplo. E como no relacionamento de vocês existiu saúde depois que vocês definiram papéis? Porque na minha cabeça, os papéis de vocês são muito bem definidos dentro de casa. Muito. E assim, na cabeça das meninas também é tranquilo. E se um tá falando, o outro não desautoriza, e depois a gente conversa, e não fica aquela farpa, não fica aquele negócio. Como que é definir os papéis? O que é um homem, o que é uma mulher? E o que é isso? O que isso acontece? Porque a gente tá vivendo num mundo muito louco, né? Onde não tem papel de nada. Permissivo. Não, e nada tem papel de nada. Você não dá nome pras coisas, você deixa as coisas no ar. Filho é mais pai do que filho, né? As coisas viram uma bagunça. A gente tem falado muito isso, principalmente eu tenho falado muito isso. Tanto que eu tô até escrevendo um livro sobre os papéis dos homens, porque tem se perdido muito esse foco do homem dentro da casa. Por quê? Eu deixo a minha esposa, eu vou ali, trabalho, ela vai cuidar dos filhos, vai cuidar da casa, ou ela também vai trabalhar, paga o empregado. Eu já tô trabalhando, deixa eu trabalhar. Então, tá deixando de lado todo esse processo de provisão, de liderança, esse processo do guerreiro, porque isso tudo vai gerar um fortalecimento dentro da família. E você acha que isso vem do Criador? Todos esses papéis vêm do Criador? Sim, vem do Criador. Ou você acha que a gente mesmo pode definir, a gente se resolve, a gente dá conta? Eu creio que como Deus nos fez, a gente deve seguir. Então ele fez um homem para ser o líder da casa. Ele fez homem e mulher para governar dentro da casa. Mas aí a gente tem que tomar cuidado, porque se a gente falar a palavra machismo e feminismo, o bagulho vai ficar... Não, a gente sempre fala. Essas palavras, elas são terríveis. Todas as coisas que eu falo, representação de homem, não é sobre machismo. Muito pelo contrário. O machismo, no fim das contas, né? O machismo é aquele cara que acha que ele é superior
a Deus, vamos dizer assim. E a mulher também. E a Tudo mulher que tá também. abaixo dele, tá abaixo dele. Então, por exemplo, quando Deus fala pra gente se unir a uma mulher e que é pra gente dominar, cara, é os dois. E virar um. Virar não, um não só. é um e mais ou menos. Essa parte que fala na Bíblia sobre a submissão, vamos dizer assim, não é pra mulher estar abaixo do homem, mas a mulher ela tá do lado. E em contrapartida também, o que é o feminismo? Gente, Nossa, dentro disso tudo, machismo e feminismo, porque o Fabrício falou, o machismo é colocar o homem acima de tudo e a mulher que se lasque. E o que é o feminismo dentro disso? Bom, na minha concepção, que a gente não vai, eu não vou falar sobre a relação do que tá lá escrito, tá? É dentro do Eu vou relacionamento falar exatamente E da isso, saúde dentro do de relacionamento família. aqui. Eu acho que o feminismo é a mulher querer sair dessa submissão. Sai do seu papel. Então eu vou sair da Diminuir o submissão cara, porque ele inclusive. está querendo diminuir. Aí só inverte o papel. Não Eu é. querendo diminuir ele. Exatamente. Olha a guerra, Olha o homem só. quer diminuir a mulher, aí a mulher quer diminuir o homem. Exatamente. Aí deixa eu falar assim, eu vivi isso dentro da casa dos meus pais. Meus pais perdiam mãe e pai, com todo o respeito que eu tenho a vocês, I love you todos, no plural, porque são duas Tchuzes. pessoas. Tuzes. Mas vocês foram exemplos pra mim de como não fazer algumas coisas. E faz parte, gente. Valeu, E Vocês faz também parte, serão. exatamente. Eu também serei, vocês também serão. Exatamente, gente. vai chegar uma coisa, minha Isso. vida, minha filha lá na frente vai estar falando bem assim, mãe, eu te amo, mas por tudo que você fez, você também errou comigo. Eu já sei disso, gente, não tem problema com isso. Eu já sei que eu não sou perfeita, eu já sei que eu vou errar com elas, eu já sei que elas vão ter que ir pro psicólogo lá na frente, porque eu não sou perfeita, ela vai ter que tratar alguma coisa. Simples assim. Aí, eles passavam mais tempo brigando entre eles, gastando energia entre eles em quem era melhor no quê, do que dando atenção pros filhos. Uau. Enquanto a gente estava ali, ó, pedindo amor, carinho e atenção, eles estavam aqui, ó. E nós ali, ó. Ei, será que eu posso? Mãe, pai, eu quero amor, eu quero carinho. Não, Isso pesado. é muito pesado. Aí fica o marido e a mulher gastando energia, saindo de suas funções, de seus propósitos dentro da família, e os filhos ali, ó, só absorvendo toda aquela energia ruim, ó, e ó, bombardeando as crianças, bombardeando. E aí? Aí fica um monte de criança com rombo emocional do tamanho da cratera da camada de ozônio. E aí a gente não sabe agora. Tem que tratar. Beleza, errou. Pede perdão. E quando os pais não sabem pedir perdão? Eu tenho só mais uma pergunta. Tá, pra nós acabar? Pra nós acabar. Gente, nós queremos passar que horas? Eu já falei que a gente tinha que ir Conversando. pro YouTube, porque lá a gente pode ficar falando 4 horas. Pois é, né? Tranquilo. Vai ter que fazer 3 lives com essa live aqui. Vai, né? 3? Dá pra fazer umas 15 lives com esse aqui. Não, só fechando Isso, esse assunto desculpa. sobre Aham. os papéis, essa saúde, depois que a gente conheceu, literalmente, conheceu e colocou em prática, porque não adianta só conhecer os papéis de cada um, ela fica muito mais fácil, muito mais gostosa, porque, gente, eu sei o que eu preciso fazer, ela sabe o que é que ela precisa fazer. Eu gasto Eu energia não com o que eu preciso preciso fazer. brigar com ela para ela fazer o papel dela e nem ela brigar comigo para fazer o meu papel. Vocês têm que fazer uma Ou o live disso, contrário. gente. Né? Ou o contrário, ela brigar comigo porque eu estou fazendo o papel dela. Uau. Gente, por exemplo, o que a gente fala, eu tenho falado bastante sobre a provisão. Cara, a mulher pode trazer dinheiro para dentro de casa? Pode. Mas o homem, ele deve trazer. O homem, ele pode cuidar da casa? Pode. Eu acho que até é necessário. Mas esse papel é dela. Uau. E não é de cuidar, E não é cuidar, lavar não a é- louça, é lavar cuidar. o banheiro. É cuidar do lar. Exatamente. É do lar. É do Seja- ambiente E da casa. seja colocando uma pessoa que vai fazer a parte física das Sim, coisas. exatamente. E Que você vai precisa de treinar a coordenar. pessoa, dizer assim, 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 assado, né? Aham. E qual o papel do dinheiro em tudo isso dentro da relação? Gente, hoje a gente tem é meio doido até para O que algumas ela ganha é meu, o que pessoas. eu ganho é meu. O que é meu é meu, o que é dele é meu. Tudo é O meu. O que, que é dele é meu, o que é o meu, o que é dele é que, meu. o que a gente ganha é da nossa família. Não tem essa divisão. Ah, você vai pagar a luz, eu vou pagar a água, você vai pagar aluguel, eu vou pagar a escola. Não. Aqui a gente trabalha Aqui assim. a gente trabalha assim. Se na sua O casa caixa tem um. diferença, não tem problema nenhum. Se tá dando certo, Ok. beleza. E o que é dar Mas- certo? É não chegar a brigar por causa É disso. não chegar a brigar, é não ter É não ter problemas. problema, isso aí. E outra coisa,
o que mais importa dentro da família é o lar, é o ambiente. Uau. Se você tem muito dinheiro ou pouco dinheiro, Tanto faz. isso vai ser para você utilizar aquilo pela sua família e por outras famílias. Uau. O dinheiro ele é simplesmente um ajudante. Como a gente, eu já li, o dinheiro ele vai simplesmente exponencializar aquilo que você é. Então, se você é uma pessoa ruim, se você tem uma família de merda, só vai piorar. Se você tem um ambiente, se você tem uma família ótima, só vai melhorar. Uau. Então, o dinheiro ele é simplesmente um ajudante dentro de um propósito da sua família. Uau. Simples assim. E falando sobre isso, eu acho que vocês disseram tudo. Me veio uma reflexão na mente, que nós andamos sempre com os bolsos cheios de sementes, né? Uhum. E a gente sai por aí distribuindo. Sim. Na época que eu fui casar, eu casei com 22 para 23 anos. O que eu mais ouvia era, você vai ver que é uma merda, você vai ver que não é assim. Ou seja, são pessoas que têm os casamentos todos lascados, Uhum. falando para pessoas que ainda nem experimentaram isso, o quão ruim isso é. Ou seja, não adianta vocês acharem que, por exemplo, o casamento de vocês, sendo bom ou sendo ruim, vocês não vão ter sementes para dar para os outros. Sim, então, Porque em algum sempre. momento você vai abrir a boca, você vai colocar para fora tudo E aquilo. vai expressar E, a o que você principal, vive ali, e né? principalmente, amigos, isso e o vai principal acontecer. que recebe essa semente são os próprios filhos. Exatamente. É a Reflete maior o maior plantação que a deles, gente né? tem. Porque você não tem pra onde correr, Não né? tem Você pra vai onde correr. você vai estar ali, você vai estar Dentro na da frente sua deles. casa 24 horas não tem como você fingir. Se você sai daqui e vai fazer uma live, ou se você sai daqui e vai tomar um café com alguém, cara, meia hora, uma hora você consegue fingir. Mas e no Mas dia a vida dia? inteira. E pelos frutos se conhece a árvore, E né? tudo isso é reflexo, Exatamente. dá reflexo Cara, pra é tudo na vida da impressionante. gente. E como a gente semeia essas sementes o dia O dia inteiro. inteiro. Sua amiga chega, Exatamente. você não sabe o que ele fez comigo, assim. O que você tá semeando? Cara, homem é uma merda. Aí o cara liga pro outro, cara, mas minha mulher só me dá despesa. O que o cara vai começar a pensar? Porque você É. planta Ele vai semente na falar, cabeça mulher é uma das merda. pessoas. Ah, Não, mulher só dá despesa e homem não, homem só dá trabalho. E acabou rotulando, né? Sim. Isso é, mulheres, uma coisa generalizando, né? O pensamento. Generaliza. Os homens olham para a mulher e já pensam em gasto. Sim, Ou as mulheres entram pro homem, pensam no homem e já pensam em traição. exatamente. Ou o homem olha pra mulher e só pensa em pereré. Ou a mulher pensa que o homem só vê sexo, entendeu? Então, quando a gente vai... Virou uma loucura. Virou uma loucura, exatamente. Quando a gente rotula, aí fica assim, o meu desejo é ser casado com uma pessoa, exemplo, né? Tô criando um exemplo aqui pra vocês. É ser casado com uma pessoa, com um cara que seja provedor, eu quero cuidar das minhas filhas, eu quero ter uma... Você cria isso na sua cabeça, mas aí vem um e fala uma coisa, vem o outro e fala outra, vem outro e fala outra. 3 minutos? 2 minutos pra acabar, gente, socorro! E aí o seu sonho começa a perder a potência, porque aquilo que você recebe está se tornando muito mais real e muito mais palpável. Ou seja, semearam do que na você sua mente semearam tanta coisa um que já monte tá de coisa. crescendo. Não, porque eu não sabia que eu tinha esses pensamentos feministas. E eu ficava tipo, não, nada a ver e tal. Mas quando você vai pra prática, você fala, opa, Eu tô sendo assim. eu tô sendo assim. Mas eu também tinha. E acaba transbordando tudo que você é. É. Porque as tuas sementes vão falar sobre quem você é. verdade. Uhum. Se você só reclama do teu marido, quem é você? Sim. Uma pessoa É. reclamona. Sim. Você É não tá verdade. falando sobre o outro, você tá falando Tá falando sobre sobre si. Sim. você. Isso É é verdade. doido, né, cara? Nossa, Então, que doido. sementes a gente tá tirando do bolso pra dar pros outros? Uhum. Homem é Nossa, isso, muito mulher é forte. aquilo, relacionamento é isso, casamento é aquilo outro, ter filhos é isso, ter filhos é aquilo. É verdade. Ter filhos só dá trabalho. Cara, eu acho que a gente fala isso com uma frequência tão grande e é uma semente. E é uma semente. O que você tá plantando? E muitas vezes não tá fazendo nem mais só por viver aquilo. É automático. Mas às vezes até você só muda tá reproduzindo. e você continua falando aquele monte de coisa ruim. Se você tá vivendo algo bom, É. continua falando coisa ruim, daqui a pouco aquele negócio que era bom ficou ruim. Termina aí né? pra nós, pra ver, porque se deixar Não, a gente vai fechou. ficar aqui até amanhã. É isso. Então- A gente queria só agradecer a Jaque por estar aqui com a gente. E por falar em relacionamento, no dia 4 de novembro nós vamos ter o nosso mega evento, o Poder da Aliança, que vai ser, ó, top demais, Top tá das bom? galáxias. Então, gente, um beijão pra Beijo, vocês. gente. Obrigada, gente. Obrigadão. Obrigada. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.